Olá, pessoal, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Dulce, né? Dulce Pontes. Eu trabalho no Tribunal do Júri de Pernambuco já há 11 anos. Faz 3 anos que eu trabalho com recurso excepcional, né? Estamos aqui hoje, eu e Ive, na nossa primeira quarta excepcional. É uma alegria enorme estar aqui. Quero compartilhar um pouco com vocês. A gente quer compartilhar um pouco como foi que surgiu esse projeto, né, Ive? A gente se encontrou num evento do Elas Debatem. A gente falou sobre recursos e Ive mostrou que também era muito interessada nessa questão dos recursos excepcionais. E aí foi justamente isso que, como eu sou muito apaixonada por esse assunto, e Ive também trabalha com recurso excepcional há muito tempo, a gente combinou de fazer esses encontros, sabe? Porque, de certa forma, como eu estou no polo mais fazendo as minutas de juiz e ela está como advogada, eu acho que a gente vai poder fazer debates muito bons aqui. O nosso debate hoje é justamente sobre a questão da reclamação, né? Do não cabimento de reclamação contra a decisão de agravo, mas antes, Ive, se apresenta aí para o pessoal e a gente depois vai começando, discutindo aqui a questão. Olá, boa noite a todos. Eu sou Ive Malafaia, eu sou advogada e doutoranda em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo. Como a Dulce falou, nós temos aí uma área em comum de interesse, que é o gosto por estudar e por trabalhar com recursos excepcionais. E a gente achou que, como temos experiências e vivências distintas nessa matéria, seria muito interessante a gente poder abordar alguns temas e trazer essas visões distintas para vocês. Vou passar a palavra para a Dulce para que ela comece a exposição do nosso tema de hoje. Isso, pessoal. Vamos lá, então. A gente escolheu para o nosso primeiro debate dessa quarta excepcional falar justamente sobre a decisão do STJ na reclamação 36476, né? Que entendeu pelo não cabimento de reclamação contra a decisão proferida pelo Tribunal Local em agravo interno, né? E aí a gente vai falar um pouco desse assunto. Ive, eu não quero deixar isso, eu não quero me estender muito nesse ponto, tá? Mas eu acho importante, antes de entrar um pouco, porque a gente vai analisar aqui, pessoal, um pouco o voto da ministra Nancy e o voto dos outros ministros, né, para tratar um pouco da visão dos dois e tentar compreender esse posicionamento. Mas, assim, eu acho que, ainda que brevemente, vale a pena falar um pouquinho rápido o que é que aconteceu nesse processo, porque isso é uma coisa que a gente vive todo dia, sabe? Então, acho que é interessante para conseguir entender. O que é que acontece? A discussão na reclamação, né, foi sobre o cabimento ou não de reclamação em agravo interno. Aí, só dando um toquezinho aqui, como é que vem esse agravo interno, tá? O que é que aconteceu nesse caso? Era uma ação de cumprimento individual de sentença, né? E no tribunal, o tribunal terminou mantendo o entendimento que aplicou, discutia a questão de emissão, de diferença de ações, é um tema, tá? Então, o que é que aconteceu? O tribunal teve um posicionamento aplicando um tema, supostamente o tema 658, que a discussão é se é ou não esse tema, e no recurso especial, a parte alegou que a decisão do tribunal estaria violando a coisa julgada, que o pedido dele não foi de diferença de ações, foi de indenização, discutia mais ou menos isso, dizia que o tribunal deu uma coisa e ele queria outra. E aí, no recurso especial, o recurso especial simplesmente foi inadmitido com base no artigo 1030, 1b. Por quê? Porque se aplicou uma temática do 658. Essa decisão, quando o recurso especial chega na segunda vista ou na primeira vista, dependendo do caso, se aplica uma temática, o que é que acontece? Cabe agravo interno. Decisão do tribunal que aplica a temática com base no 1030, 1b, cabe agravo interno, que foi o que coube, agravo interno. Para discutir o quê? É tema ou não é? Essa é a discussão do tema, do agravo interno. Eu aplico ou não essa temática ou não? Ok, então a discussão naquele recurso especial era: o caso é de tema 658 ou não é tema 658? Eu falei um pouco isso, gente, para entender um pouco por que a ministra Nancy terminou achando que esse não era uma função do STJ. Eu quero só que vocês tenham uma ideia do que acontece, tá? Muitas vezes, quando esse recurso especial chega para a gente fazer o primeiro juízo de admissibilidade, e isso eu quero alertar aqui, não é fácil encaixar a temática, não. É muito difícil. Por quê? Porque muitas vezes o acórdão que vem da Câmara, ele não foi embargado, a questão fática não está precisa. Por isso até que eu abro um parênteses aqui para dizer que se o seu acórdão não tiver bem delineado, se você não conseguir entender exatamente o que é, embargue. Embargue, porque o seu acórdão tem que chegar no recurso especial pronto. Mas eu quero só passar para você essa dificuldade que a gente vive todo dia. A gente pega um acórdão e faz: meu Deus, o que é isso? Isso é tema ou isso não é tema? Isso acontece. Muitas vezes a matéria não está devidamente pré-questionada, que aí eu também digo,
tem que provocar o pré-questionamento sempre, certo? E fora isso, que isso aí eu diria assim, que é uma problemática também da parte, que não deixou um acórdão bem amarrado. Por outro lado, gente, muitas vezes o tema, e isso é um alerta até para os tribunais superiores, o tema não está bem definido. Por quê? Porque a lei é abstrata, mas o tema não. O tema, ele vem de uma situação concreta. Então, ele tem que estar definido, ele tem que dizer que caso é aquele, para a gente poder fazer o encaixe. Mas eu só quero alertar aqui que é um problema enorme isso, é uma dificuldade muito grande que a gente vive todo dia para fazer esse encaixe. Mas, ok, vamos lá para a decisão da ministra Nancy. Dessa decisão da segunda vice, do tribunal local, né, que aplicou uma temática supostamente de forma errada, ou seja, que fez esse encaixe errado, a parte entrou com a reclamação, alegando que o tribunal errou nesse encaixe. O que é que aconteceu, gente? A ministra Nancy, o voto que prevaleceu, né, foi que não caberia reclamação. Se você me perguntar, Dulce, o que é que você achou dessa decisão? Eu não posso eu tenho que ser honesta em dizer que eu acho impossível o STJ pegar para ele essa função de fazer o encaixe. Eu não posso dizer diferente, porque isso é o que eu vivo todo dia, tá entendendo? Então, eu concordo com o primeiro fundamento da ministra Nancy de que esse não seria uma função do STJ, porque se for, vai chover reclamação, porque é muito difícil fazer esse encaixe. Mas, ok, isso não seria um fundamento suficiente para a gente tirar um direito da parte, né? Então, o que é que aconteceu? Eu realmente tenho que alertar aqui, que eu acho difícil, porque muitas vezes os acórdãos não vêm preparados, e por isso também que eu pego muito nessa tecla que os processos têm que ser trabalhados no tribunal local para deixar ele pronto, sem dúvidas, para subir para o recurso especial. Mas quais foram os fundamentos da ministra para essa questão? Primeiro, a questão do artigo 988. Né? De fato, o artigo 988, quando ele elenca as hipóteses de cabimento da reclamação, a gente sabe que não consta mais reclamação para garantir a observância de decisão proferida em julgamento de repetitivo. Então, ela alega que o artigo não tem essa previsão mais. Aí, ok. Aí, outro argumento. Aí, ela também argumenta que ela faz um estudo histórico na reclamação. Para que surgiu a reclamação? A reclamação surgiu para quê? Um instituto voltado para preservar a competência e a garantia da autoridade dos julgados, para preservar essa garantia. Então, assim, ela até faz esse histórico da evolução da reclamação, mas argumenta que não cabe. Primeiro, por quê? Por conta dessa questão de não haver previsão, né, do 988. Aí fala a questão também, de fato, o 988 em cima, ele não prevê. Por outro lado, gente, há realmente, no parágrafo 5º, né, quando ele trata das situações de inadmissão, né, não cabimento de reclamação, tem a questão quando esgotadas as instâncias ordinárias. Então, e eu confesso a você que, assim como a ministra Nancy, eu não sei te dizer o fundamento disso, sabe? O primeiro fundamento que eu poderia dizer, assim, Dulce, primeiro, eu acho inviável. Segundo, realmente o CAP não tem essa previsão no CAP, por outro lado, tem lá no parágrafo 5º, que é um argumento forte, certo? Essa questão também, um argumento que foi usado no voto, foi a questão da natureza, a reclamação, ela é uma ação de natureza constitucional. Então, também foi um argumento que eu entendo, eu considero relevante, mas não consigo explicar para você a questão do CAPT. Outro argumento que foi utilizado no voto pela ministra Nancy foi a questão do argumento topológico, assim, como está delineado o artigo, porque, segundo ela argumenta, para entender pelo não cabimento da reclamação, ela até cita a Lei Complementar 95, de 98, que até foi uma lei que eu estudei bastante agora, quando eu fui fazer meu curso em mentas, de elaboração de mentas. E, de fato, pelo artigo 11 da lei, o que é que acontece? Não seria... A gente teria que olhar mais para o CAPT, não para o parágrafo. É outro argumento que ela usa. E fala a questão do aspecto jurídico e político, que realmente, quando veio... A reclamação, ela é um instituto que veio primeiro, ele era previsto só regimental, né? Até outro dia eu vi uma aula e falava que é um instrumento que não vem da lei inicialmente, ele veio da jurisprudência do STJ, do STF. Depois ele foi consagrado na Constituição, tanto para o STF como para o STJ. Mas, de fato, se você for analisar o histórico da reclamação, em um determinado momento, havia uma preocupação muito grande. Em outra situação, o STF já afastou a reclamação numa hipótese parecida com essa que a gente vive hoje. Por quê?
porque tornaria inviável a função, até a razão que levou à criação do repetitivo. Porque veja só, Ive, imagina se a gente tem hoje, tem a questão dos repetitivos, né? Mas se toda vez o STJ tiver que ficar analisando isso encaixa, isso não encaixa. Então, assim, o que eu estou falando aqui, eu falo para vocês, pessoal, é que da minha prática e pelo que eu vi dos argumentos, eu compreendo isso, eu compreendo esse raciocínio. O que eu não compreendo, realmente, eu acho que é muito forte, você tirar um suposto direito da parte, é a questão do parágrafo consagrar, e a gente tem que observar a lei sempre. Mas aí eu estou passando um pouco da argumentação que eu vi, que eu li, que eu compreendo. Essa questão do aspecto jurídico-político, que realmente o STF, quando veio o CPC novo, ele tinha uma preocupação muito grande com os impactos desse CPC na própria dinâmica do Tribunal Superior. Foi justamente por isso que a reforma da Lei 13.256 fez essa operação. Então, a gente não pode ignorar isso, a gente não pode ignorar o que acontecia na época, sabe? E eu tenho a impressão, e aí você pode me dizer até por que você acha que a rescisória não funcionaria, e eu tenho a impressão que quando a decisão falou a questão do cabimento da rescisória, ao invés da reclamação, eu tenho a impressão que a rescisória seria mais viável, Ive. O que é que você acha disso? Assim? Fala um pouco sua opinião também, para a gente poder fazer aqui uma discussão. E você entendeu assim, o que eu tentei passar dos argumentos dela? Ficou claro? Ficou muito claro. Apesar de que eu não consigo concordar com nenhum eu deles. Entendo. Mas é isso que vai tornar nosso debate legal, eu acho. Exatamente. Eu queria colocar como um primeiro argumento contra esse entendimento do não cabimento da reclamação, na verdade, um argumento que não está nem no voto vencido do ministro Og Fernandes. Apresentaram votos. O ministro Og, o ministro Herman Benjamin, e o voto do ministro Og Fernandes, de fato, foi o voto que conduziu aí a divergência. Foi maravilhoso. Não está lá, mas que eu acho que é um argumento preponderante, na verdade, uma questão de natureza constitucional, Dulce. Por quê? A Constituição, nos artigos 102, inciso 3º, 105, inciso 3º, trazem as hipóteses de cabimento dos recursos excepcionais, que restaram flagrantemente mitigadas com a Lei 13.256 de 2015. Porque o que essa lei fez no final das contas? A pretexto de tão somente retomar um duplo juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, porque, para quem não sabe, a redação original do CPC 15 tinha suprimido todos os duplos juízos de admissibilidade, tanto que a apelação, inclusive, ainda continua assim. E os recursos excepcionais não tinham mais esse duplo juízo. O recurso era interposto, ainda que no tribunal de origem, mas remetido diretamente para o Tribunal Superior fazer, a sua admissibilidade, o julgamento de mérito, sendo o caso. Essa lei devolveu o duplo juízo de admissibilidade, mas fez muito mais, e, na minha opinião, muito pior. Ela criou aí uma hipótese na qual esse recurso especial, esse recurso extraordinário, ficaria retido. A parte não teria acesso à instância superior, que é justamente a previsão do parágrafo 2º do 1030, que diz que nas hipóteses dos incisos 1 e 3 do 1030, caberia apenas agravo interno para o órgão especial do Tribunal de Origem. E essas hipóteses, e aí me atendo mais à hipótese do inciso 1º, são as hipóteses nas quais o tribunal inadmite um recurso especial por entender que o acórdão recorrido está em consonância com alguma orientação firmada em recurso repetitivo, que foi exatamente o que aconteceu no caso da reclamação 36.476 de São Paulo, e nas hipóteses de inadmissibilidade de recurso extraordinário, ou por ter sido reconhecida a ausência de repercussão geral pelo STF, ou seja, a aplicação de um entendimento do STF, no sentido de daquela questão constitucional não ser relevante, não ter repercussão geral, ou ainda na hipótese de o acórdão recorrido estar em consonância com o julgamento de mérito proferido pelo STF no recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Então, você tem essas três hipóteses nas quais, uma vez inadmitido o recurso especial ou extraordinário
por, teoricamente, alinhamento com esses entendimentos vinculantes dos tribunais superiores, o seu acesso, o acesso do jurisdicionado, seria impedido. Então, eu vislumbro aí uma inconstitucionalidade dessa lei, que alterou o CPC, porque não poderia uma lei infraconstitucional limitar, restringir uma hipótese de cabimento, uma competência que foi constitucionalmente constituída. Esse é o primeiro problema e nenhum dos votos abordou essa questão. E eu acredito que se a ministra não se tivesse que enfrentar essa questão, ela não conseguiria superá-la. Então, uma vez a gente tendo esse problema, e não sendo o caso ainda, como ainda não foi, de atacar abstratamente essa lei, qual seria a via escapatória que o jurisdicionado teria para acessar a instância extraordinária, como eu falei, cujo acesso não pode ser negado, exceto por alguma emenda constitucional. A doutrina se divide um pouco quanto ao que caberia aí desse acórdão do agravo interno. A professora Tereza Arruda Alvim, o professor Eduardo Alvim, o professor Dierle Nunes, o professor Cássio Carpinella Bueno, também, se não me engano, já disseram que caberia um novo recurso extraordinário para o Tribunal Superior por, enfim, violação aí à hipótese de cabimento, ou seja, uma violação, seja ao 102, inciso 3º, seja ao 105, inciso 3º. Uma outra parte da doutrina, e aí me veio como representante dos defensores dessa parte, o professor Fred Didier, entende que a reclamação seria um meio hábil para fazer esse distinguishing, posicionamento com o qual eu concordo. E por que eu concordo com isso? Porque o 988, inciso 1º do CPC, consagra o cabimento de reclamação para garantir a competência dos tribunais superiores. E eu vislumbro que, nesse caso, a retenção do recurso especial, extraordinário, pelo tribunal, no momento em que se nega provimento ao agravo interno e não se determina a remessa para o Tribunal Superior, existiria, sim, uma usurpação, uma avocação inconstitucional da competência desse Tribunal Superior. Então, vislumbro aí, sim, o cabimento com este fundamento legal. Este fundamento, no meu entender, também não foi muito bem enfrentado no voto que prevaleceu no julgamento desta reclamação, mas esse seria o fundamento de cabimento da reclamação nessa hipótese. E para fechar o meu raciocínio, eu acho que também seria importante pontuar, Dulce, que o nosso sistema aí de decisões vinculantes previsto no 927 do CPC, ele seria totalmente disfuncional se você retirasse do tribunal que cria ou que fixa, enfim, não querendo entrar aí no particular se a jurisprudência cria direito ou se ela interpreta a norma que o texto que está posto, mas seria disfuncional o sistema que retirasse do Tribunal Superior a capacidade de dar a última palavra. Então, de acordo com a redação atual do 1030, o que a gente tem um cenário que, na minha opinião, também peca por inconstitucionalidade. Nós temos o seguinte cenário: o Poder Judiciário dá uma interpretação a uma determinada norma com caráter geral e abstrato e se desgarra totalmente dessa interpretação. E joga essa interpretação para que os tribunais ordinários façam a interpretação da interpretação. Isso, para mim, se assemelha muito a uma atividade legislativa, porque, no final das contas, o que o órgão legislativo, o que o poder legislativo faz? Cria uma norma geral e abstrata e deixa para o Poder Judiciário a interpretação dessa norma. O que a gente tem, a decisão vinculante, a tese vinculante, ela tem caráter normativo. E isso é, de certa forma, para o bem ou para o mal, para quem gosta, para quem não gosta, é uníssono essa premissa. Ela tem natureza normativa. Então, se o tribunal que cria e fixa essa tese vinculante dela se desgarra para sempre, você perde um pouco da natureza jurisdicional da atividade de aplicação dessa decisão vinculante. Me parece muito mais uma atividade de aplicação por subsunção, como acontece com a lei. E aí eu vislumbro um desequilíbrio entre a separação de poderes. Então, por todas essas razões, eu acredito que o entendimento que prevaleceu
no STJ não foi o entendimento mais acertado. Entendo. E eu queria te fazer uma pergunta, já Tá. engatando a segunda. Eu até depois queria falar um pouco para você uma questão que eu acho interessante, até para endossar um pouco e reforçar aqui, deixar para o pessoal essa questão, que por mais, Ive, que eu continue achando, assim, na minha opinião, eu continuo concordando com a decisão do STJ, eu entendo o seu argumento. Inclusive, eu já vi acontecer, por exemplo, eu vou te falar um exemplo do tema 166. Então, por isso que eu acho importante falar isso aqui, porque os temas, as teses precisam ser mais delimitadas. Porque, você veja, o tema 166, eu já vi caso do tribunal local não aplicar o tema 166. Se você for ver o tema fixado, aquele tema, ele decorreu de é a questão da substituição da CDA. Ele decorreu do IPTU, mas a gente não sabe se aquela tese ela se aplica só a IPTU ou se não é. Então, já aconteceu que, inclusive, isso é um erro. Muitas vezes o recurso sobe, o tribunal devolve, apontando um tema, porque eles têm um sistema de inteligência artificial lá que aponta um tema. Quando volta, a gente não consegue encaixar, porque não cabe o tema. Então, esse 166 foi um caso. Então, eu entendo, porque realmente, de certa forma, é como se ele se desgarrasse, faz assim, não, eu dou a norma, mas você que interpreta. Por outro lado, eu queria endossar também aqui que a questão aí, muitas vezes, não é que o tribunal disse assim, eu não aceito essa norma não. Ele diz, não, a norma é isso mesmo, mas esse caso é outro. Então, assim, tem que ver quando é que o tribunal diz, não estou descumprindo a norma, quando ele não está fazendo o encaixe, entendeu, Ive? Mas, assim, desculpe ter ele interrompido nisso, é só porque eu queria botar essa observação, mas faça a sua pergunta, vá, a gente tem que trocar umas ideias. A sua observação foi excelente, Dulce. Eu acho que, de certa forma, evidencia que o problema existe sim. Existe. Que precisamos pensar numa solução adequada para ele. E, no meu entender, a solução mais adequada seria, a solução ideal, seria a declaração de inconstitucionalidade da lei 13.256 neste ponto. Uma segunda solução seria, sim, o cabimento de reclamação. Enfim, mas o que eu queria te perguntar é com relação à ação rescisória. Se eu não me engano, a ministra Nancy traz a ação rescisória, a hipótese de cabimento da rescisória prevista no 966, parágrafo 5º, como uma solução para essa questão do entrave, né, do embarreiramento dos recursos junto às cortes ordinárias. E eu queria fazer um contraponto, porque o próprio voto do ministro Og pontua que a hipótese de cabimento da rescisória ela não serviria para qualquer das hipóteses onde o distinguish precisaria ser feito, e sim naquelas em que não teria havido pronunciamento do tribunal ordinário sobre o distinguish. Então, aí sim, essa interpretação que ele faz, com a qual eu concordo, a rescisória do 966, parágrafo 5º, seria cabível. Se tivesse havido esse debate nas instâncias ordinárias, não caberia rescisória nesse particular. E um outro ponto que eu queria conversar com você é, assim, a reclamação, normalmente, em vários tribunais, você pode colocar a experiência aí do TJ de Pernambuco, as custas não são altas e a questão até do cabimento de honorários é controvertida. Então, tem muitos entendimentos no sentido que cabe, mas existem reclamações nas quais não são fixadas honorários. Então, você tem um custo, a princípio, baixo para fazer a reclamação. Ao passo que uma ação rescisória tem custas iniciais proporcionais ao valor que se dá rescisória, tem um depósito rescisório e tem honorários. Ou seja, você teria um custo muito maior para manejar uma rescisória do que manejar uma reclamação, que seria, no meu entender, mais um entrave. Mas eu queria saber a tua opinião, se a rescisória é essa carta na manga que a ministra Nancy colocou, ou se você também vê algumas dificuldades. Ive, a pergunta é excelente, né? Mais uma vez, eu tenho que dizer a você que realmente eu acho que há a gente lendo o artigo da rescisória, ele fala assim, deixa eu te ler, cabe rescisória com fundamento no inciso 5, né, que é violar manifestamente norma jurídica, contra a decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos, que não tenha considerado a existência de distinção. De fato, há uma falha aqui, porque é possível que ele tenha, justamente quando ele considera a distinção que acontece isso. Então, mais uma falha aqui. É porque realmente o que me toma
É que eu acho tão impossível o STJ dar conta dessas reclamações que eu realmente, talvez eu trave por isso. Engraçado que eu até fiz uma postagem ontem no meu Instagram e eu coloquei algumas partes do julgamento que são da tese forte. E uma delas diz assim, olha, a aplicação em concreto do precedente não está imune à revisão, que se dá na via recursal ordinária, até eventualmente culminar no julgamento no âmbito local do agravo interno de que trata o artigo 1030. Outra parte que eu destaquei, que eu achei interessante, a admissão da reclamação na hipótese em comento atenta contra a finalidade da instituição do regime dos recursos repetitivos, que surgiu como mecanismo de racionalização. Ive, eu vivo isso, então assim, eu não posso, eu acho que seria, realmente atentaria. Então esse é um argumento que, de certa forma, quebra um pouco o que você fala para mim, mas eu acho que é importante que fique claro todas as falhas, de um lado ou do outro, porque o que a gente quer aqui não é eu trabalho no tribunal, eu sonho com a prestação jurisdicional cada vez melhor, entendeu? Eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu acho que a gente tem que dar a cada um que é seu. Então eu acho que tanto a gente tem que analisar as falhas da lei, a falha da prestação jurisdicional local, para que ela melhore, que não haja falhas nessas distinções, para tentar viabilizar. Mas eu concordo com os dois pontos que, assim, com essa questão que você fala, tanto do 988, parágrafo 5º, quanto do cabimento da rescisória, eu acho que eu apontaria a rescisória, mas eu tenho que admitir que eu acho que tem essa falha, entendeu? Mas, assim, eu acho que fica para as pessoas aí as ideias, para quem quiser também ler o voto, é muito legal, todos os votos são muito bons, e, assim, aí a pessoa vai tirar suas conclusões, né? O que a gente quer aqui, né, Ive, é passar um debate de um lado, do outro, e que cada um possa... Sim, fale um pouco, nós queremos você. plantar as ideias, né? E Isso. pedimos, inclusive, que vocês, enfim, contribuam com o nosso debate. Isso. Se quiserem mandar perguntas, eu e a Dulce estamos à disposição para responder essas perguntas. Se quiserem, inclusive, também sugerir temas para o próximo debate. Exato, A gente conta muito com a interação de vocês conosco. E como eu tenho como... Ivy não tem ainda o Instagram dela, né? Ela vai ter em breve, eu sonho com isso. Mas como ela não tem ainda... Estou sendo pressionada bastante para fazer um... Quem quiser mandar a pergunta, a sugestão, a crítica, sabe? Pode mandar para o meu Instagram, que é o Direito Conduz Pontos. A gente vai responder, né, Ive? E a gente vai sempre mandar antes o tema do nosso encontro, vai ficar disponível no meu Instagram. Então, assim, é muito bom. Quem puder dar alguma ajuda a gente, né, Ive, será muito bem-vindo. Mas aí, vamos encerrar por hoje e a gente... próximo encontro daqui a 15 dias. Nossos encontros, exatamente, como a Dulce colocou, são encontros quinzenais e nessa entre-safra, entre um encontro e outro, aguardamos aí o envio de perguntas, sugestões de temas. Exato. Boa noite a todos e muito obrigada. Obrigada, Ive. Até a próxima, viu? Boa noite. Muito obrigada. Dulce, foi um prazer ter essa primeira conversa com você. Espero que façamos inúmeros outros encontros. Quartas excepcionais maravilhosas. Que nos assistiram. E até o nosso próximo encontro. Obrigada a todos. Foi ótimo, viu? Boa noite.